Com o fim da ditadura militar, que privilegiava e impunha os manicômios de toda forma de higienismo social, houve abertura para aqueles que pensavam no cuidar, não no prender. Estudos, movimentos, denúncias e serviços experimentais de cuidado em liberdade demonstraram, através de evidências de melhoria na condição de vida e reinserção social dos usuários, que o manicômio deveria ser banido como modelo de cuidado em saúde mental. Até que em 2001, depois de grandes mobilizações e debates, foi aprovada a Lei 10.216, Lei da Reforma Psiquiátrica, a qual possibilitou o pensar de novas estratégias no cuidado de todo aquele em sofrimento mental, antes fadado ao regime manicomial. A lei prevê o fechamento gradual de hospitais psiquiátricos manicomiais, a não contratação e construção de hospitais nestes modelos pelo poder público, o redirecionamento dos recursos para equipamentos e estratégias não manicomiais e também regulamentação de internações psiquiátricas. A partir daí, com base legal, o Brasil começou a pensar a RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial. Em 2011, através da Portaria 3088, instituiu-se a Rede de Atenção Psicossocial para atenção às pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidade de cuidado decorrentes do uso problemático de álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS. A Rede de Atenção Psicossocial é um instrumento para o cuidado integral em saúde mental da população através de diretrizes ancoradas nos direitos humanos e na ciência, e a execução de ações acontecem via métodos intra e intersensoriais de uma forma capilarizada, preferencialmente dentro do território ao qual o sujeito pertence. A RAPS é composta por atenção básica em saúde, atenção psicossocial estratégica, atenção de urgência e emergência, atenção residencial de caráter transitório, atenção hospitalar, estratégias de desindustrialização, estratégias de reabilitação psicossocial. Mesmo assim, o Brasil ainda conta com poucos, porém significativos equipamentos. Osasco, Zona Oeste de São Paulo, cidade com quase 800 mil habitantes e um crescimento populacional acelerado devido à verticalização do território. Ela é uma das cidades com maior arrecadação do país. Seu produto interno bruto supera os 81,9 bilhões ao ano. Cidade do comércio e polo de grandes empresas. Nela são 60 bairros oficiais e dezenas de favelas e comunidades espalhadas pela cidade. Mesmo com tanta riqueza, de acordo com o próprio município, 17,28% da sua população vive na pobreza ou extrema pobreza, com uma renda inferior a R$ 178 por mês. Sabemos que a exploração à pobreza e as desigualdades sociais, agravadas pelo cenário de pandemia, são as geradoras do que chamamos de adoecimento mental. Então, como Osasco cuida de quem adoeceu mentalmente em seu território? O Centro de Atenção Psicossocial é um serviço especializado no atendimento de adultos com quadro de sofrimento e transtornos mentais graves. O objetivo é promover a reabilitação e inclusão de psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros e terapeutas ocupacionais. Meu nome é Mireille Gonçalves Figueiredo, tenho 47 anos, moro em Osasco, faço parte do CAPS Adulto de Osasco, no quilômetro 18, e tenho esquizofrenia. Tenho esquizofrenia desde os meus 8 anos. Sempre estudei escola especial, mas apesar da minha deficiência e do meu problema, consegui me formar em jornalismo pela faculdade da FIEL, aliás. E sou pós-graduada em comunicação. Trabalhei durante 8 anos na FITO e sempre me tratando no CAPS. No CAPS sempre fui muito bem recebida. Lá encontrei o apoio, apesar de ouvir muitas vozes, ou ver muitos vultos, encontrei o apoio e tenho me dado muito bem. Me desenvolvi bem, consegui casar, formar família, estou no segundo casamento. E sou uma pessoa assim que eu faço parte do conselho diretor do CAPS, sou uma pessoa assim bem comunicativa. O que eu acho do CAPS? O CAPS me recebeu de braços abertos. Mas a gente encontra muitas falhas da prefeitura em relação ao nosso CAPS. Por quê? Porque tem poucos profissionais,
precisa de manutenção, não tem manutenção, a verba que eles liberam anualmente para manutenção é muito pouca, não dá para suprir as necessidades do CAPES. E eu, como paciente e conselheira do gestor, eu faço parte do grupo gestor, eu sinto muita necessidade nisso. Que nem a nossa televisão foi roubada, ninguém colocou, a prefeitura não colocou. Os sofás estão em péssimos estados. Tem falta de um outro CAPES em outras regiões. Eu acho que se pudesse ter o CAPES aqui no quilômetro 18, esse do 18, mas ter o CAPES AD também, o CAPES infantil, deveriam ter vários CAPES, mas em várias regiões da nossa cidade. Pelo menos uns 10 CAPES devia ter. Por quê? Porque a demanda de paciente é muito grande. E o CAPES atende muita gente. E tem hora que os profissionais sentem cansados, esgotados. E a gente sente isso nas consultas. Eu acho que o CAPES deveria funcionar 24 horas. Por quê? Porque eu, na hora do meu apuro, eu vou pro Pestana. E se tivesse o CAPES 24 horas, eu correria atrás do CAPES, que já me conhece, que meu prontuário está no CAPES. Desde os meus 8 anos de idade, meu prontuário está no CAPES. E ele já sabe a medicação que eu tomo, a medicação que eu deixo de tomar. Isso é importante, porque chega no Pestana, eles internam como se uma medicação diferente, ou cada vez que você vai a medicação é nova. Eu adoro pintar mandala. Tenho várias mandalas expostas. Cobro só a taxa da moldura. O meu marido tem um elefante que eu pintei pra ele e tudo. E é muito bom, me acrescenta muito na minha vida. E uma outra coisa que eu faço também, que eu gosto, é participar das assembleias. Gente, a participação na assembleia é muito bom. É muito enriquecedora. Eu, como jornalista, eu vou aprendendo mais e mais, vou crescendo. Isso é muito bom. Hoje eu sou uma pessoa aposentada, tenho minha renda, moro com meu atual marido e a gente tem uma vida boa. Mas tem hora que a gente sente necessidade do CAPES 24 horas. Isso é importante pra gente. Apesar da necessidade do equipamento, principalmente a população mais carente do município, Osasco conta apenas com um CAPES adulto, localizado na Avenida Esporte Clube Corinthians Paulista, 191, km 18. Local de pouca acessibilidade, onde passam poucos ônibus para atender uma população de quase 800 mil habitantes. E ainda assim, em pleno contexto de agravamento dos problemas de saúde mental, desemprego, pandemia, fome, perda dos direitos, violência estatal. O CAPES Infanto Juvenil Liliane Alves Dias, localizado na Avenida João Batista 1071, Centro, Osasco, atende crianças e jovens com quadros graves, transtornos mentais persistentes, situação de vulnerabilidade, violência, risco social e uso de substâncias psicoativas, conflitos familiares, o qual demandam cuidados específicos no campo da saúde mental. O CAPES 1 tem forte vínculo com a rede de assistência social e também tem o papel de dar retaguarda ao Serviço de Acolhimento Institucional para Criança e Adolescente, o SAICA, e os casos judicializados. Certo, bom, meu nome é Gabriel de Souza Hoffman, eu tenho 19 anos. Eu comecei a passar no CAPES quando tinha uns 17, mas eu já fiz tratamentos antes com psicólogos particulares, mas de certa forma, tipo, eu me senti muito bem, mais acolhido lá naquele momento. Bom, o que me levou a querer ir no CAPES são sempre muitas questões, né? Tipo, nós enquanto seres humanos, nós temos uma página em branco, e se a gente preenche essa página com a cor errada ou com os conceitos errados, até você resolver essa treta toda, meio sozinho, é uma treta, tipo, principalmente no meu caso, de certa forma, minha mãe, ela sempre trabalhou a vida inteira, tipo, ela saía às 7 horas da manhã para trabalhar e chegava da faculdade 10 horas da noite, então eu não tive, tipo, tanto contato, assim, com a minha mãe pra ela estar me ensinando o que é o que, faz isso, faz... Não, quem criou mais foi minha avó.
E a minha avó, tipo, não teve uma instrução sobre questões psicológicas, questões sociais, educação mais intensa, uma senhora mais de idade. Então, tipo, tudo que ela me ensinou, eu sou super grato, e são outras coisas totalmente diferentes que também são tão válidas quanto, mas não exclui a necessidade de educação psicológica. Sim, educação psicológica, saúde psicológica, porque, tipo, sei lá, a tratativa que nós temos com nós mesmos é essencial. E por isso que o CAPS é essencial, porque a gente vai lá lidar com nós mesmos. Eu vou ser bem direto nesse ponto, né? As pessoas têm problema em falar com esse tipo de coisa, eu não tenho muito hoje em dia. Eu queria me matar, tive algumas tentativas suicidas, bebida, coisa de adolescente, não sei. Aí eu não tive tanta dificuldade assim, você sabe por quê? Meu caso era tipo, na época era gravíssimo, eu juro que eu tava indo pro saco. Aí a assistente social ficou em choque, teve até uma vez que eu mostrei as marcas do meu corpo pra ela, tipo, ela falou, menino, eu falei, nossa, aí tá. Aí eu consegui de certa forma um acesso mais rápido, mas eu tenho muitos amigos que precisam desse tratamento e que tipo estão na fila de espera há muito tempo, porque eu vejo que os caras estão quase no mesmo nível que eu ali. E não é culpa da assistente social que vê isso, não é culpa do próprio CAPS em si, mas tipo, não sei qual é a quantidade exata de habitantes de Osasco, mas eu realmente acho que é muito absurdo em comparação à quantidade de investimento. Mas aí, foi passando o tempo, ela foi desenvolvendo comigo e entendeu porque daquela questão meio social assim, tipo, eu sentia que eu precisava de uma atenção em uns pontos específicos, principalmente sobre, sei lá, meu pai. Mano, meu pai precisa do CAPS mais que eu, apenas. Aí a gente foi conversando, passei um bom tempo fazendo acompanhamento com ela. E não tenho o que falar de mal dos profissionais do CAPS, das pessoas que trabalham nesse meio, que literalmente dedicaram a sua vida por esse propósito, porque é isso, você escolhe alguma coisa para ser. E essas pessoas escolheram ser as pessoas que estão ali para ajudar. Então eu acho isso sensacional, não tem palavras para agradecer as pessoas que trabalham nesse meio. Eu me considero um cidadão político. Busco sempre a consciência política do lugar onde eu moro. E cara, precisa de investimento em saúde física, em saúde mental. As pessoas precisam de atenção. Não tem consciência do quanto é importante, tipo, um tratamento psicológico, porque isso não é colocado em pauta, isso não é introduzido para as pessoas. Na geração antiga era frescura, então tipo, precisa de investimento em educação e saúde psicológica, porque não tem como todas as pessoas que trabalham lá se multiplicarem por 3 e por 5 para atender uma demanda de pessoas que é gigante. Depressão é a doença do século, só a depressão, tem outras, borderline, esquizofrenia, incontáveis doenças que se desenvolvem a partir de questões mal resolvidas. Muitas das questões dessas doenças vêm de questões mal resolvidas consigo mesmo. Então precisa de atenção, e é tudo culpa da prefeitura, é culpa do Estado, das pessoas que falam que estão ali para gerir a gente e não estão fazendo isso. Elas estão sendo ausentes e não estão cumprindo com o papel que falaram que deveriam ter, né? O CAPS infantil, apesar das grandes possibilidades, sofre por ser o único do município. Além disso, sofre com as investidas dos setores manicomiais que desejam encarcerar em novos manicômios crianças e adolescentes, vendo nestes potencial lucro em suas clínicas particulares. O CAPS-AD é um serviço de atenção estratégica de base territorial que acolhe e cuida integralmente de pessoas em consumo prejudicial de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas. Em Osasco, nosso CAPS-AD fica localizado na Rua Anhanguera, 348, Jardim Piratininga. Olá pessoal, meu nome é Clara Guiar, eu estou na Casa de Acolhimento de Osasco. Eu sou frequentadora do CAPS-AD já há vários anos, porque eu já tive problema com álcool e drogas.
né? Estou em recuperação, né? Sou frequentadora do CAPS AD e eu queria pedir assim, que dessem mais atenção para esse público, né, dos usuários de óleo de droga, porque são pessoas que têm talento, né? Eu acho que deveria ter transporte para grupos, né? Mais atividades, né? As pessoas super apoiam a gente, né? E mais atividades, mais grupos e mais CAPs para poder ser uma, porque senão muitas pessoas se perdem porque também não sabem nem como fazer uma rede de apoio, né? E é um lugar super ótimo, que realmente funciona, né? Devagarzinho a gente vai conquistando e dá tudo certo, né? E graças a Deus eu estou conseguindo muitas metas, muitos objetivos, eu só tenho a agradecer e espero que essa ajuda vá para o próximo também, que vale a pena. Olá, meu nome é Eduardo, eu sou morador de Osasco, faz 34 anos, eu sou usuário do CAPS Álcool Drogas, lá no Jardim Piratininga. Eu fui parar no CAPS depois de entender que eu estava tendo problemas com substâncias, né? Esse uso de substâncias, o que me levou a isso foi uma série de coisas que aconteceu na minha vida, né? Homofobia, questões no trabalho, eu passei por assédio moral e aí foi o despertar. Mas eu tentei de várias formas encontrar um tratamento, né? Aí eu passei por algumas comunidades terapêuticas, foi horrível, né? Porque nesses lugares eu passei por violência física, eu passei por violência psicológica, um tipo de tortura, assim, né? Passei por humilhação, né? Vi muita coisa errada nesses lugares, vi muita gente sofrendo, muita gente institucionalizada nesses lugares, né? E passar nesses lugares nunca me trazia o meu objetivo, que era uma melhora, né, nessa questão do uso de substância e muito menos qualidade de vida, né? Pelo contrário, eu ficava sempre mais deprimido, neurótico, voltava a usar. Então eu comecei a frequentar o CAPS Álcool Drogas, né? Eu fui muito bem recebido lá. Os profissionais que estão lá me abraçaram, me acolheram, né? Cuidaram e cuidam ainda de mim. E eu sou muito feliz lá no CAPS Álcool Drogas. Infelizmente, o CAPS Álcool Drogas de Osasco, ele é um lugar muito longe, né? Eu tenho uma condição melhor porque eu trabalho, mas eu vejo muita gente que não consegue acessar esse equipamento e acaba indo para essas clínicas porque a pessoa fica pior. É muito longe, é um só, né? Aqui na Zona Sul de Osasco não temos esse tipo de equipamento. Na atenção básica também é muito, apesar de ter ótimos profissionais, também o recurso é escasso. Lá falta profissionais e infelizmente isso gera uma perda na qualidade do serviço, né? Os profissionais de lá, eles acabam tendo que atender uma demanda muito alta e a gente acaba não tendo algo integral, né? Apesar da qualidade do trabalho das pessoas que estão nesse equipamento, né? Eu gostaria muito de ver Osasco com muito mais CAPs, né? Tanto adulto, infantil, álcool, drogas. Eu gostaria que essas pessoas que estão fazendo um uso problemático de drogas, elas pudessem ter um equipamento, que elas pudessem ter um cuidado em liberdade. E não ter que ir para esses lugares de internação de longo período, né? Onde passam por todo tipo de humilhação. Às vezes passam por violências e nem sabem que estão passando por violências, porque hoje em dia a violência é tão naturalizada, né? Mas é isso. Viva o CAPS Álcool Drogas de Osasco. Apesar do grande número de sujeitos acometidos por problemas decorrentes do uso problemático de substâncias, o CAPS AD é o único do município em quase 800 mil habitantes, contrariando as recomendações que diz ser necessário um CAPS AD
a cada 70 mil habitantes ou equipamentos suficientes de acordo com as características do território. Além disso, o CAPS-AD enfrenta diversos problemas, como falta de recursos, de profissionais e a invisibilização por parte do governo municipal, que privilegia projetos manicomiais ao invés de melhoria, fortalecimento e expansão dos serviços da rede de atenção psicossocial. Comunidades terapêuticas são um modelo de tratamento a pessoas que supostamente sofrem de problemas relacionados ao uso abusivo de álcool e drogas, pautado na reclusão prolongada com possibilidade de institucionalização contínua. No Brasil, as CTs cresceram em número e corpo como estratégia paliativa em consonância com o grande apelo governamental e midiático à guerra às drogas, que no final das contas combatia o usuário, não o que o levou ao adoecimento. No Brasil, são centenas de milhares, algumas regulamentadas, mas a maioria atua na clandestinidade, o que fragiliza ainda mais a possibilidade de fiscalização e controle social. As CTs atuam como base em modelos de tratamento militarista, religioso, manicomialista, o que vai contra todos os tratados referentes à reforma psiquiátrica e diretrizes da RAPS. Entidades em diversos campos da ciência dos direitos humanos criticam o financiamento público deste modelo de tratamento. Qual é o preferido em governos neoliberais e conservadores? Há um grande interesse financeiro e higienista social dessas entidades e dos governos que as apoiam. Estas, cada vez mais amparadas financeiramente, encarceram mais e mais pessoas, aumentando a cada ano seus alvos. Antes apenas os drogados, agora todo tipo de louco, prometendo tratamentos salvacionistas, higienizando os cenários urbanos daquele que com sua imagem incomodam os normais. Tais entidades servem hoje como novos manicômios e são responsáveis pelo que chamaremos de segundo maior sistema carcerário do Brasil. São milhões e milhões que estão lucrando por ano, mesmo sendo alvo de milhares de denúncias de violações de direitos humanos e não apresentando resultados satisfatórios. Este encarceramento manicomial em massa tem alvo certo: o jovem preto e pobre das periferias das grandes cidades e o controle dos corpos que denunciam as mazelas do capitalismo. E o lucro sobre estes é seu maior objetivo. Sabemos que o sucateamento da rede de atenção psicossocial, como evidentemente acontece em Osasco, traz o agravamento de crise em saúde mental e uso problemático de substâncias, e é neste momento que as comunidades terapêuticas se apresentam à família de usuários de forma oportunista, como salvadoras, e aí, fecha o olho, tá internado. Osasco não tem controle de quantas entidades neste modelo tem em seu município, muito menos quantos de seus munícipes estão neste momento encarcerados, passando por violações de direitos humanos dentro de CTs localizadas em locais de difícil acesso, como chácaras em cidades interioranas. Aparentemente, quanto mais escondido o usuário, melhor para o município de Osasco. Assim, o município não encara o que levou o sujeito a desenvolver os supostos problemas que querem resolver, internando. Mensagem a quem assiste. No momento em que realizamos este documentário, janeiro de 2022, todos os CAPs passavam por sérios problemas de estrutura, falta de manutenção, falta de valorização dos profissionais, equipes defasadas, coisas que influenciam diretamente no número do alcance e na qualidade do atendimento, apesar do grande esforço dos trabalhadores que por vezes usam os seus próprios recursos para manter o serviço funcionando. Trabalhadores e usuários se reúnem em assembleias periodicamente e já solicitaram aumento do número de CAPs e melhoria do serviço, mas infelizmente até agora não receberam resposta do município. A rede de atenção psicossocial de Osasco precisa de ajuda. Não podemos deixar morrer um serviço público, gratuito, de qualidade, pautado no respeito de toda pessoa em sofrimento mental. Ajude nessa luta. Agradecimentos a todos que participaram e toda solidariedade nas lutas de trabalhadores e usuárias por um Osasco sem manicômios.